João capítulo 4, nós leremos do verso 19 ao verso de número 30. Evangelho de João capítulo 4, do verso 19 ao verso número 30. Escute com atenção aquilo que a voz do teu Redentor diz à tua alma nessa noite. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar de onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, ninguém lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos, mais uma vez, à presença do nosso Deus em oração. Oremos. Ó Deus bendito, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor nos salvou em Cristo. E nesse santo dia o Senhor nos chama como povo do Senhor, como ovelhas do teu pasto, para ouvirmos a tua santa e poderosa voz, capaz de transformar o interior do homem, mas não apenas o seu interior, também o seu externo, capaz de vivificar homens que se encontram mortos. Tudo isso, ó Pai, nós te louvamos porque nós servimos a esse Deus glorioso e bendito. Portanto, ó Deus, ajuda-nos pelo teu Santo Espírito a compreender a tua palavra, a ouvirmos a tua voz e pelo teu Espírito Santo, ó Pai, sermos santificados e transformados à imagem do teu Filho bendito. Ajuda-nos, ó Deus, porque para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Por isso, vivifica-nos nessa noite e ajuda-nos, ó Deus, a, por meio daquilo que o Senhor ordena, glorificar o teu santo nome diante da tua face e diante dos homens. É isso que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Um dos motivos, meus irmãos, dentre vários, é claro, do porquê a igreja do século XXI, por vezes, tem se assemelhado à igreja morta, é porque essa igreja ela tem sido composta por crentes que amam e abraçam e desejam o Cristo que é Salvador, mas rejeitam o Cristo que é Senhor e legislador sobre a sua igreja. É por isso, então, que quando nós nos aproximamos das Sagradas Escrituras e doutrinas que dela emanam naturalmente, como a observância e a guarda do dia do Senhor, o cântico dos salmos, o zelo pela ceia do Senhor, a submissão de mulheres aos seus maridos, doutrinas como essas causam repulsa e ódio aos nossos corações. Isso se dá porque nós somos rápidos em abraçarmos e desejarmos o Cristo que é capaz de nos livrar da condenação eterna, aquele Cristo, como diz o autor aos Hebreus, cujo sangue é capaz de purificar toda a nossa consciência de todos os pecados praticados, mas somos tardios em abraçarmos e desejarmos aquele Cristo que é Senhor e legislador da sua igreja. Somos tardios em dizermos, amém, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Interessante nós entendermos isso, meus irmãos, porque quando damos 2 passos para trás e buscamos examinar e entender o todo das Sagradas Escrituras, especialmente as primeiras páginas, as primeiras palavras das Sagradas Escrituras, isto é, no livro de Gênesis, quando nós nos aproximamos dela, a primeira característica que Deus se revela ao homem não é que ele é um Deus missional, como alguns insistem em pregar essa doutrina, mas que ele é um Deus pactual. E como um Deus pactual, ele é aquele que tem por natureza todo o direito de exigir qualquer coisa que seja
ao homem. E o homem, ainda que criado à sua imagem e semelhança, tem todo o direito e todo o dever de se submeter aos mandamentos e aos preceitos que o Senhor, o seu Deus, lhe revelou. Essa verdade não é apenas enxergada e vista ali nas primeiras páginas do livro de Gênesis, mas é uma verdade que se ecoa no todo das Sagradas Escrituras, quando nós nos aproximamos, por exemplo, dos Evangelhos, e notamos que Cristo vai dizer que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E é justamente por causa deste fato é que Cristo tem todo o direito de moldar a forma como nós exercemos as nossas vocações, de moldar a forma como nós vivenciamos no dia a dia em nossas famílias, em nossos lares, de moldar principalmente a forma como nós o cultuamos dominicalmente. A forma como nós cultuamos dominicalmente. E é importante que entendamos isso, meus irmãos, uma vez que Cristo, ele não é apenas o Senhor, aquele que redime a sua igreja, mas ele é aquele legislador sobre o seu povo. Porque quando nós nos aproximamos de temas como esse, como o culto ao nosso Deus, doutrinas como essas, nos dias de hoje, são menosprezadas e desprezadas. Ao dizer que o culto não é algo primário na fé cristã. Talvez você já tenha ouvido algo dessa natureza e talvez você já tenha sido taxado de radical, por exemplo, por estar congregando nessa igreja. No entanto, meus irmãos, que o Senhor nos livre de chamar de secundário ou de menos importância aquilo que o próprio Cristo diz, e nós veremos isso no decorrer da exposição, aquilo que é primário para a fé cristã. Sem sombra de dúvidas, o culto e o entendimento que circunda esta doutrina, este tema, não é essencial para a salvação dos homens. A exemplo do ladrão da cruz, que passou toda a sua vida cometendo atrocidades, mas no último minuto de sua vida confessou a Cristo, e Cristo disse a ele que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas sem sombra de dúvida, um tema como esse é fundamental para a caminhada cristã. Fundamental para a caminhada cristã. Então, tendo isso em mente, meus irmãos, tendo essas verdades introdutórias fundamentadas e estabelecidas, quando nossos corações se aproximam como um texto como esse, o Evangelho de João, capítulo 4, especialmente o verso 19 ao verso de número 30 que nós lemos nessa noite, o que está posto diante de nós, o que ressalta de forma muito clara e palpável, é o senhorio de Cristo sobre a sua igreja. E Cristo, como o Senhor da sua igreja, ele nos ensina a respeito do lugar da adoração, do objeto da nossa adoração e da forma dessa adoração. De novo, Cristo, como Senhor da sua igreja, ele é aquele que diz à sua própria igreja o lugar correto da adoração, o objeto dessa adoração e a forma correta dessa adoração. A primeira coisa, então, meus irmãos, para nós vermos essa noite, é Cristo como o Senhor da sua igreja. Ele diz o lugar correto da adoração. Talvez você já tenha lido a passagem que nós lemos essa noite, talvez você se lembre que nos versos anteriores, ou seja, nos versículos posteriores a esse que nós lemos, talvez você lembre que Cristo já havia tido um diálogo com essa mulher samaritana, onde ele desnudou e desmascarou os pecados que ela estava praticando. Não necessariamente adultério, porque o texto não nos diz que ela era casada, mas com toda certeza fornicação. E o que Cristo está fazendo aqui é justamente aplicando a revelação, a lei do Senhor ao contexto dessa mulher. Note que a lei, ela é como uma vara que vem ao nosso encontro e bate, até que a última folha de figueira caia por terra e nos encontremos nus, como os nossos pais, Adão e Eva, diante de Cristo, a carecer a necessidade de um Salvador. E o que Cristo está fazendo aqui não é simplesmente expondo àquela mulher os seus pecados e as suas hipocrisias, como uma mulher samaritana que ela era, uma mulher religiosa como ela era. Mas ele estava mostrando àquela mulher a necessidade de um Salvador, a necessidade que ela tinha de beber desta água que somente Cristo poderia oferecê-la. E após ela beber desta água, é que então ela poderia se aproximar da verdadeira adoração e do verdadeiro Deus. Então, é dentro desse contexto maior para o menor, é que
a mulher, ela pronuncia as palavras do verso 19 que nós lemos nessa noite. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Alguns comentaristas, quando se aproximam desse texto, tendem a pensar que o que essa mulher está tentando fazer aqui é mudar o foco da narrativa, é mudar o foco da conversa, uma vez que Cristo havia exposto, uma vez que Cristo havia desnudado os pecados que ela estava comentando. No entanto, quando nós buscamos entender quem era esta mulher, e quando nós buscamos entender o contexto que está em volta dessa passagem, percebemos que essa transição do verso 19, do verso 18 para o 19, não parece ser algo sustentada, como alguém que está simplesmente tentando mudar o foco da conversa. Algo que por vezes acontece em nossos dias. Alguém vem ao nosso encontro, confronta os nossos pecados, as nossas mazelas, e rapidamente buscamos tentar mudar o foco da conversa para amenizar a culpa do nosso pecado, para minimizar as consequências do nosso pecado. No entanto, o fato dessa mulher ser uma mulher samaritana, isso tinha muito significado. Lembre-se que os samaritanos, eles não aceitavam os escritos extra-mosaicos. Apenas o Pentateuco, isto é, de Gênesis a Deuteronômio, pelos samaritanos era considerado como palavra de Deus, como sendo aquela palavra inspirada que foi entregue para as demais gerações. Somente o Pentateuco tinha essa grande importância para os samaritanos. E qual é a promessa do grande Pentateuco? Qual é a promessa do livro, por exemplo, de Deuteronômios? Quando nós nos aproximamos deste livro, Moisés, no final de Deuteronômio, vai dizer que um profeta maior do que ele haveria de vir, e este seria incomparavelmente maior do que ele. Ou seja, para os samaritanos, a ideia de um Messias, porque a promessa de um Salvador, a promessa de um resgatador fazia parte dos samaritanos, estava mais associado a uma ideia de um grande profeta, que para eles era conhecido como o grande Taheb, aquele que iria substituir Moisés e anunciaria todas as coisas, como a própria mulher samaritana, ela vai dizer no texto que nós lemos. Para os judeus, a concepção de um Messias, a concepção de um Salvador, de um resgatador, estava mais associado àquele que seria descendente de Judá, da tribo, que viria da tribo de Judá, descendente do trono de Davi. E é por isso então que ela afirma as seguintes palavras, como nós vemos nessa noite. Por isso, a ideia de que ela está simplesmente tentando minimizar a culpa do seu pecado ao mudar o foco da conversa, não parece se sustentar quando nós não entendemos esses dois aspectos. Quem eram os samaritanos e quem era a pergunta que Cristo estava fazendo. Ela então pergunta e expõe a sua dúvida a Cristo. Os nossos pais, no verso 20, adoram neste monte, vós, ou seja, os judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Interessante nós entendermos essa pergunta que a mulher samaritana faz a Cristo, porque quando nós observamos os aspectos históricos do Antigo Testamento, e onde nos é relatado a divisão que houve no Reino do Norte e no Reino do Sul, acarretando então esses dois reinos, não apenas foi estabelecido uma divisão, não foi apenas estabelecido a existência de dois reinos, mas também a existência de dois entendimentos, a existência de duas concepções a respeito da adoração. O monte que ela faz referência como sendo o lugar correto da adoração é o Monte Gerizim. E neste monte, isto é, Gerizim, foi construído um templo rival ao templo que havia em Jerusalém. E era justamente nesse templo que os samaritanos adoravam a Deus e lá entendiam o seu lugar onde Deus anunciava as bênçãos do pacto, como também derramava as suas bênçãos sobre o seu povo. No entanto, essa mulher vai dizer para vocês, ou seja, os judeus, vocês dizem que o lugar não é Gerizim, mas o lugar é em Jerusalém. É em Jerusalém. Com isso, meus irmãos, percebam o que está diante de nós nessa noite. Mais do que aspectos contextuais, exegéticos e históricos dessa passagem. Veja a grande e gloriosa verdade que ressalta diante dos nossos olhos. Essa mulher, embora tenha sido
confrontada pela lei, Cristo aplicando ao seu coração, ela então vai diante de Cristo e expõe uma dúvida que girava a respeito do lugar correto da adoração. Do lugar correto da adoração. Meus irmãos, se a semelhança dessa mulher, nós fôssemos a Cristo expondo as dúvidas e angústias a respeito de doutrinas que levam o nosso coração para um lado, para um outro. Há alguma dúvida a respeito do batismo infantil? Há alguma dúvida a respeito do cantar dos salmos, do guardar o dia do Senhor, do uso do vinho na ceia? Vá a Cristo, que Ele promete cessar todas as dúvidas que há em teu coração. Não são poucas as vezes, meus irmãos, que jovens e famílias são arrastados por falsos ensinamentos, com um pretexto de piedade, como o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro vão dizer, mas que são ensinamentos diabólicos. Tudo isso porque nós não temos a humildade de nos submetermos às lideranças que foram colocadas sobre nós para instruir os nossos corações, seja a respeito da adoração, seja a respeito do culto familiar, seja a respeito de como nós devemos viver em nossa peregrinação. Note que essa mulher, ela vai a Cristo humildemente e busca solucionar um problema que girava a respeito do lugar da adoração. E ora, se não foi justamente isso que aconteceu após aquela mulher depositar a sua dúvida a respeito do lugar correto da adoração aos pés de Cristo. Cristo, então, no verso 21, responde: disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Em resumo, o que Cristo estava querendo mostrar para essa mulher, quando de forma escatológica, ou seja, apontando para o futuro, é que haveria uma clara e nítida divisão, separação entre a antiga e a nova forma de adoração. E essa mudança não seria promovida por meio das autoridades religiosas daquela época, mas seria promovida por meio do próprio Cristo. Mostrando que Cristo, como o Senhor da igreja, estabelece o verdadeiro lugar da adoração, onde não mais seria em Gerezim ou em Jerusalém. É valioso, meus irmãos, termos isso em mente, porque para o judeu da antiga aliança, e nesse ponto eles estavam certos, eles entendiam que Jerusalém era o lugar correto da adoração. Deus havia ordenado, por exemplo, a Salomão que ele construísse um templo, e neste templo Deus habitaria, indicando a presença de Deus no meio do seu povo. No entanto, esta verdade, que era uma verdade ordenada pelo próprio Deus a Salomão, meio que deixou o povo soberbo e orgulhoso, ao ponto de desprezar constantemente as advertências que os profetas faziam contra a igreja do Senhor. Eles pensaram, sem sombra de dúvidas, isso que os profetas estão anunciando ao nosso respeito não virá sobre nós. Afinal, Deus está em nosso meio. O templo está no meio da igreja do Senhor. Pode, porventura, algum mal vir sobre nós? No entanto, quando nós nos aproximamos, especialmente dos profetas maiores, Jeremias, Ezequiel, que nós lemos essa noite, nós percebemos que esta verdade, ela não se sustentou por muito tempo. O fato do templo indicar a presença de Deus sobre o seu povo não era um pretexto para o Senhor não julgar a sua igreja. Deus estava mostrando ao seu povo que, embora aquele templo indicasse a presença de Deus no meio do seu povo, Deus iria puni-los pelo fato deles desprezarem continuamente as sentenças dos profetas sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E com isso, Deus estava mostrando desde o Antigo Testamento uma verdade que hoje é muito clara e palpável para nós, de que Deus, ele é maior do que o templo. E é por isso, então, por exemplo, que nós podemos cultuar ao Senhor em verdade e em espírito em um salão como esse. E Deus, ele é glorificado. Deus, ele é glorificado. Por isso, em outras palavras, o que Cristo estava querendo mostrar para essa mulher é que uma vez que Deus, ele é espírito e está em todos os lugares, na nova aliança, a adoração não mais estará restrita a um lugar específico como Gerezim, como entendiam e compreendiam os samaritanos, e nem em Jerusalém, como entendiam e compreendiam os judeus.
mas todos os eleitos espalhados pela face da terra, de todos os povos, de todas as raças, de todas as cores, iriam agora se encontrar unidos a Cristo e adorar ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Com isso, meus irmãos, Cristo, como Senhor da sua igreja, mostra que o onde da adoração é em todo lugar. No entanto, embora Cristo mostrou àquela mulher e nos mostre hoje à noite que o onde da adoração é em todo lugar, não basta apenas compreendermos essa verdade. É necessário que, após entendermos que nós podemos cultuar e adorar ao Senhor em qualquer lugar, entendamos e compreendamos quem deve ser verdadeiramente adorado, ou seja, o objeto da nossa adoração. E isso precisa ficar muito claro em nossa mente, em nossos corações. Porque, por exemplo, quando nós observamos a realidade em nossa volta de várias igrejas, e infelizmente até mesmo presbiterianas, nós notamos, por exemplo, que muitas igrejas estabelecem na mesa da ceia do Senhor um candelabro, ou no centro da igreja uma réplica da Arca da Aliança, como se isso fosse uma demonstração de verdadeira adoração e de verdadeira piedade. Quando, na verdade, essas igrejas estão a desprezar e a dizer que Cristo é um mentiroso. Porque todos esses aspectos da antiga aliança que apontavam para Cristo se cumpriram na pessoa e na obra do nosso Redentor. De modo que voltar às práticas da antiga aliança, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, é negar a Cristo. É negar a Cristo. Daí as igrejas, elas estão longe de serem lugares onde Deus é verdadeiramente cultuado. Porque lá são lugares onde é dado evasões para toda invenção humana. Para toda invenção humana. Por isso, meus irmãos, Cristo, como o Senhor da sua igreja, Ele não apenas nos ensina o lugar correto da adoração, mas Ele também nos ensina a respeito do objeto correto da adoração. E é aí que nós vamos para o nosso segundo ponto dessa noite. De novo, Cristo, como o Senhor da sua igreja, Ele não apenas nos ensina a respeito do lugar correto da adoração, mas Ele também nos ensina a respeito do objeto da nossa adoração. O puritano Thomas Boschel, em um dos seus comentários aos 10 mandamentos, nos diz que a intenção principal, que o âmago, que o cerne do primeiro mandamento, ou seja, o ensino principal deste mandamento é nos instruir e nos ensinar a respeito do verdadeiro objeto da nossa adoração, É importantíssimo, meus irmãos, percebemos essa estrutura que há nos 10 mandamentos, por exemplo, porque quando os nossos corações se aproximam da lei do Senhor, nós notamos que antes do Senhor entregar os seus 10 mandamentos, é dito: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra e da casa de servidão. De maneira que aquele que é o meu resgatador, aquele que é o meu libertador, aquele que é o meu salvador, aquele que redimiu a minha alma, me tirando do império das trevas e me transportando para o reino do Filho do seu amor, é aquele que tem todo o direito de exigir qualquer coisa que seja ao homem. E é por isso então que a base e o fundamento para nós obedecermos à lei do Senhor não é a lei pela lei, mas é entendermos o caráter pactual do Senhor. Ele é o nosso Deus, mas como um Deus amoroso e gracioso. Ele é aquele que redime a nossa alma. E após redimir a nossa alma, Ele nos chama e nos direciona para a sua lei. Para após compreendermos essa verdade, obedecermos fielmente à lei do Senhor, não pela salvação, mas como ações de graça, uma evidência do Espírito Santo habitando em nós. Uma vez que este Deus, que é Senhor sobre tudo e sobre todos, e que me salvou, eu tenho o dever e a obrigação de buscar conhecê-lo cada vez mais. De modo que se eu não busco conhecer aquele que redimiu a minha alma, se eu não busco compreender os seus mandamentos e os seus estatutos, eu não adoro ao Deus revelado nas Sagradas Escrituras, a esse que dominicalmente a minha boca abre, canta e salmodia ao Senhor. Mas eu adoro a um ídolo que é fruto das minhas paixões mundanas. Porque embora a minha boca esteja a cantar os salmos ordenados pelo Senhor, o meu coração, diante de sua presença, entra em um enfado,
em um pesar que eu não suporto estudar a palavra do Senhor. Eu não suporto compreender quem é Deus e entender os seus estatutos e os seus mandamentos. E é justamente isso, meus irmãos, que Cristo faz com esta mulher samaritana. Ele não apenas reajusta a compreensão que ela tinha a respeito do lugar da adoração, mas ele também reajusta a respeito do entendimento que ela tinha sobre o objeto dessa adoração. E é por isso que no verso 22, seguindo a ordem da narrativa da conversa aqui diante de nós, ele vai dizer: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. É importante nós recordarmos isso, meus irmãos, porque como eu afirmei no início desse sermão, os samaritanos, eles abraçavam apenas os escritos mosaicos. Ou seja, eles desprezavam aquilo que é conhecido como leis e profetas. Aquilo que o próprio Cristo nos evangelhos vai dizer que a lei e o profeta testificam e falam ao meu respeito. É por isso que, apesar dos samaritanos originalmente ser povo da aliança, ter sido aquele povo que o Senhor escolheu, mas houve a divisão entre o norte e o sul, embora eles tivessem na adoração, ou seja, os samaritanos tivessem aspectos e apretextos da adoração da antiga aliança que foram ordenados pelo Senhor, uma vez que eles rejeitavam a lei e os profetas, eles adoravam a um ídolo, eles adoravam qualquer coisa menos a Deus, porque eles rejeitavam, eles tinham dificuldade de abraçar e entender que a lei, que os profetas e os salmos faziam parte também da palavra do Senhor, da palavra do Senhor. É por isso que Cristo diz: vós adorais o que não conheceis. Vós adorais o que não conheceis. Esta verdade torna-se mais clara ainda quando nós percebemos a continuação da resposta que Cristo dá a essa mulher. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação, ou o Salvador, vem dos judeus. Ou seja, o fato dos samaritanos negarem o todo da revelação, os profetas e os salmos, e abraçando apenas uma parte da lei do Senhor, apenas uma parte da revelação do Senhor, tinha consequências seríssimas em suas adorações, porque era uma adoração encharcada e moldada pela ignorância. Ou seja, algo que costumeiramente há em nossos dias. Nós abraçamos e temos deleite e prazer em algumas partes das Sagradas Escrituras, conquanto outras partes não venham a ferir o nosso ego, o nosso coração, os nossos desejos e as invenções do nosso coração. Eu quero, mais uma vez, aquele Cristo que me livrará da condenação eterna, que na presente era irá me abençoar com uma família, com um lar que serve a Cristo. Mas eu não quero aquele Senhor que dite a forma como eu devo adorá-lo, que dite a forma como eu devo exercer o meu trabalho, que dite a forma como eu devo aproveitar ou viver no domingo. Ou viver no domingo. Assim como os samaritanos, e especialmente essa mulher que nós estamos examinando, este caso hoje à noite, abraçava apenas o Pentateuco e rejeitava os profetas e os salmos, tinha consequências seríssimas na adoração, e também nós podemos cair no erro, temos consequências seríssimas em nossa adoração, em adorar aquilo que nós não conhecemos. E essas não são palavras do seminarista Denis, mas são palavras do próprio Cristo a uma mulher que vai ao seu encontro. E ele diz: vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Aquilo que vocês não conhecem. Mas aí Cristo, no verso de número 23, ele diz: mas vem a hora, e já chegou, porque eu me encarnei e estou aqui diante de vós, de sua presença, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Deus é o verdadeiro objeto da adoração. Nós nos reunimos em uma santa assembleia, em uma santa congregação, para adorarmos ao Pai por meio dos méritos de Cristo, pela intercessão e pelo auxílio do Espírito Santo e do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, que o exemplo dos samaritanos venha ao nosso encontro como uma espada cortando os nossos tendões e nos levando prostrados diante de Cristo. Mais uma vez, os samaritanos, eles achavam
e eles tinham a convicção de adorar ao Deus da aliança, ao Deus do pacto, ao Deus que se revelou a Moisés em uma sarça ardente. Mas Cristo, aquele que é o próprio Deus encarnado, vai ao encontro dessa mulher samaritana e diz: vocês não conhecem quem vocês adoram. E aí, isso pode passar despercebido ao acharmos, bom, Cristo está confrontando uma mulher samaritana. Eu nem samaritano eu sou. Eu, por exemplo, sou natalense de Natal. E aí, naturalmente, Satanás, ele sussurra em nossos ouvidos ao nos aproximarmos de passagens como essa, ao nos levar a pensar que exortações como essas, que Cristo faz à mulher samaritana, não se aplica a nós. E a questão e a pergunta que surge é: você conhece verdadeiramente aquele a quem você adora? Você tem dificuldade de aceitar algumas doutrinas que emanam das Sagradas Escrituras? Note, não é contra homens que você se levanta, mas é contra o próprio Cristo, o dono da igreja. Você pode cair no risco de tua boca adorar a Deus, de tua mente achar que adora o verdadeiro Deus, mas diante do Senhor, aquele que criou os céus e a terra, ele olhar para a tua adoração e dizer: você não sabe quem você está adorando. Você não sabe quem você está adorando. No entanto, meus irmãos, Cristo, como o Senhor da sua igreja, ele não apenas ensinou aquela mulher e nos ensina hoje à noite a respeito do lugar correto da adoração, do objeto correto da nossa adoração, mas ele ensina em terceiro e último lugar, caminhando para o fim, a respeito da forma correta da adoração. O lugar, o objeto e a forma dessa adoração. A forma dessa adoração. Novamente, o puritano Thomas Boston, em seu comentário aos 10 mandamentos, não mais no primeiro mandamento, mas agora no segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura, ele vai dizer que o escopo, que o cerne, que o ensinamento principal e central desse mandamento é nos instruir e nos ensinar a respeito da verdadeira forma dessa adoração, a forma como nós adoramos a esse Deus. O verso 23 e 24 vai nos dizer de forma muito clara, onde Cristo vai dizer a essa mulher: vem a hora e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para ser os seus adoradores. Deus é espírito, e aí ele estabelece a forma como ele deve ser adorado. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, de forma muito clara, Cristo deixa claro para esta mulher samaritana e também deixa claro para nós essa noite que uma verdade estava sendo estabelecida. Que os paradigmas, que as tradições, que o entendimento e o conceito da antiga aliança de adorar ao Pai seriam deixados de lado. Porque enquanto a antiga aliança, enquanto o Antigo Testamento e a antiga forma de adoração era realizada por meio de tipos e sombras, agora na nova dispensação, agora na nova aliança, agora no Novo Testamento, sendo mais direto e claro ainda, essa adoração será em espírito e em verdade. É interessante nós entendermos isso, porque quando nós nos aproximamos, e aí os irmãos já estão na pergunta de número 130, quando nós nos aproximamos do Catecismo Maior de Westminster, e também há essa pergunta no Breve Catecismo, a pergunta de número 4, onde irá nos questionar quem ou que é Deus, o primeiro atributo que os nossos pais, ao responderem e tentar compreender quem é Deus, o primeiro atributo que é dado a Deus é que ele é Espírito. Que ele é Espírito. E aí os demais atributos, como santidade, misericórdia, retidão, acompanham ao Senhor. Com isso, Cristo estava mostrando de forma muito clara essa mulher samaritana. O Senhor, ele parte de quem é Deus para a forma como Deus ele deve ser adorado. Note, Deus é Espírito e ele deve ser adorado em Espírito. Vários estudiosos compreendem, e eles estão certos nesse sentido, que quando Cristo disse que o verdadeiro Pai,
que o Pai será verdadeiramente adorado em espírito e em verdade. Eles compreendem que esse espírito está relacionado ao fato de nós estarmos unidos a Cristo e por isso nós conseguimos nos aproximar do Senhor diante do seu trono, porque a justiça do Senhor está sobre nós, mas também é o fato de que essa adoração deve ser realizada em espírito. Mais uma vez, a adoração ela é em espírito quando nós estamos unidos a Cristo e a sua justiça está sobre nós. É por isso que, apesar das nossas limitações, ignorâncias, os nossos pecados e erros cometidos na semana e até mesmo no dia do Senhor, são aceitos diante de sua presença, porque Ele não nos enxerga, mas enxerga a justiça do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, essa adoração ela é em espírito, ela não é através daquilo que os meus olhos podem ver ou apalpar, e é por isso que é errado e pecado fazermos imagem de qualquer uma das três pessoas da Trindade, porque o Senhor é Espírito e Ele estabelece a forma como Ele deve ser adorado, a forma como Ele deve ser adorado. Percebam, meus irmãos, o privilégio que a Igreja do Senhor ela desfruta e tem nos dias de hoje. Enquanto os nossos pais eles adoravam a Deus por meio de tipos e sombras, hoje a Igreja na Nova Aliança pode se aproximar diante do Senhor com o todo da revelação diante de nossos olhos e glorificá-lo e bendizê-lo em sua maior plenitude, entendendo quem verdadeiramente é o Senhor, não através de tipos e sombras que apontavam para a realidade, porque a realidade já está diante de nós. Mas ao mesmo tempo perceba as verdades gloriosas que esse texto nos ensina. Embora seja difícil rompermos com tradições, com paradigmas que foram passados de geração a geração, de pai para filho, e agora eu como pai passando aos meus filhos, embora seja uma tradição e paradigmas estabelecidos por anos pelos meus familiares, se não está de acordo com a palavra do Senhor, assim como Cristo instruiu essa mulher samaritana, Ele nos instrui essa noite que devem ser rompidos e quebrados, se não estão em conformidade com a lei do Senhor. A lei do Senhor. Nós estamos no mês da reforma, aquilo que é conhecido como a reforma protestante. No dia 31 de outubro, onde o reformador Martinho Lutero pregou as 95 teses. E daí nós admiramos os reformadores, os puritanos, João Calvino, John Knox, John Hus, Zwinglio. Mas permita-me ler aquilo que hoje, e por muito tempo, foi conhecido como sendo o pai do presbiterianismo, o reformador John Knox. Ele vai dizer: tão mais terrível é obedecer à idolatria ou fingir consentir com a mesma do que evitar o aborrecimento por parte de alguns ou sofrer os juízos que a tirania dos homens podem causar. Às vezes nós tememos a fidelidade ao Senhor por aquilo que as pessoas à nossa volta irão falar a nosso respeito. Às vezes tememos os comentários daqueles que estão à nossa volta pela forma como nós cultuamos ao Senhor, ou pela forma como nós educamos aos nossos filhos. Mas aquele que é conhecido e por vezes nós admiramos, mas por vezes também nós não queremos ter a mesma coragem. John Knox diz: quão mais terrível é obedecer à idolatria ou fingir para evitar a tirania ou as consequências dos homens sobre nós. Dos homens sobre nós. Por outro lado, meus irmãos, embora nós sejamos chamados a ter um entendimento correto da verdadeira adoração, do verdadeiro lugar da adoração, do verdadeiro objeto da nossa adoração e da forma correta da nossa adoração, embora isso sejam verdades que emanam naturalmente e foram enxergadas de forma muito clara nesta noite, embora isso sejam verdades, ainda assim, meus irmãos, que o Senhor nos livre de compreendermos com a mente doutrinas como essa, mas rejeitarmos em nosso íntimo, em nosso coração. Quão terrível, meus irmãos, é os salmos estarem em nossas bocas no dia do Senhor, mas palavras frívolas estarem em nossa boca na segunda-feira. Quão terrível, meus irmãos, é desfrutarmos da ceia do Senhor, do vinho e do pão, mas nos aceitarmos com aqueles que escarnecem do Senhor e andar como os ímpios andam. Quão terrível, meus irmãos, é usarmos doutrinas como essas para nos tornarmos mais santos em nosso entendimento
sobre aqueles que ainda não chegaram à compreensão da verdadeira adoração. Note, é um desafio, é uma exortação que o próprio Cristo faz à sua igreja, porque não há nada, entenda isso, não há nada que se aproxima mais do que a eternidade, do que o para sempre e todo sempre, do que o que nós estamos vivenciando aqui. A minha e a sua família irá passar. O seu trabalho honroso também irá passar. Mas o que está acontecendo aqui esta noite é aquilo que se aproxima de forma mais próxima daquilo que desfrutaremos para todos sempre. Por isso a importância de compreendermos essa verdade, mas ao mesmo tempo de guardar os nossos corações para não cairmos ou na hipocrisia de externamente fazer aquilo que é certo, ou no legalismo de desprezar e nos acharmos santos e usar nestas doutrinas a justificação da nossa alma. Assim como o Senhor teve misericórdia em nosso período de ignorância, certamente devemos ter misericórdia e caminhar com um coração pastoral para aqueles que ainda não compreenderam essa verdade. Porque não será pelo braço forte, mas pelo pregar do Evangelho continuamente pelo Espírito Santo. E aqui eu finalizo. O puritano Jeremiah Burroughs, em uma de suas obras, Lei e Revelação, ele diz as seguintes palavras: talvez você pregue pelo domingo, de manhã e à noite, e nada aconteça. Você prepara um bom sermão, você ora, se dedica ao Senhor, busca a Ele em oração, e daí você prega e nada acontece. Ele diz, não tem problema, volte para a sua casa e prepare mais uma vez um bom sermão, ore, busque ao Senhor em oração e pregue de manhã e à noite. Talvez nada aconteça. Ele diz, não tem problema. Continua fazendo aquilo que Deus ordenou. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, mas continua fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Um dia, Ele abrirá os céus e a sua glória encherá a terra por meio da pregação do Evangelho. Mas talvez não esteja sobre você a responsabilidade de pregar dominicalmente. Mas continua buscando uma vida de santidade e retidão ao Senhor. Continua buscando compreender a esse Deus que te salvou e que é também o teu Salvador. Aquele que é também o teu Senhor e legislador. Você não sabe o dia. Você não sabe a hora. Talvez você vá antes do tempo, aos teus olhos fecharem para este mundo. Ou talvez você veja a trombeta soar e Cristo descer. Você não sabe o dia e você não sabe a hora. Mas você ouvirá daquele que é o teu Salvador e Senhor. Servo bom e fiel. Entra para o gozo do meu Pai. Para o gozo do meu Pai. Oremos ao Senhor, meus irmãos.